Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre software livre. Eu sou o Ivan, do site ubunteiro.com.br. Eu sou o Diego, estou aqui falando em Porto Alegre. Vamos agora para a parte B do episódio sobre LibreOffice. Bom dia, pessoal. Vamos então dar continuidade aí à parte 2 do nosso Opencast. Bom dia a todos, eu sou o Olivier e eu sou aí da comunidade do LibreOffice. Aqui é o Purucho. Antes de começarmos, vamos para o espaço da comunidade. Espaço da comunidade. Muito bem, mais uma vez estou gravando o espaço da comunidade sozinho. Isso devido ao fato de a gravação do Opencast ter se estendido novamente além do horário que a gente imaginava. Então não deu um tempo de me reunir junto com o Diego para fazer a leitura de e-mails e recados e passar um recado para vocês. Para começo de conversa, para a maioria que está ouvindo o Opencast na terça-feira e não na segunda quando ela vai ao ar, hoje faz 6 anos que nós temos o site ubunteiro.com.br. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Espero que nesses 6 anos aí eu tenha correspondido com o que vocês gostariam que eu passasse. E se não gostaram também, continue nos criticando construtivamente, que a gente com certeza vai fazer o melhor trabalho possível e vai melhorar o conteúdo que a gente passa para vocês. Para quem está achando falta do videocast, em breve ele voltará. A gente acabou tendo que deixar aí meio que de molho, até porque alguns problemas pessoais aconteceram aí que tive que resolver, e a gravação do Opencast também me sugou bastante tempo, então não tive como fazer os dois, manter os dois, que o Opencast já está me exigindo bastante da edição durante o final de semana inteiro, então não tenho nem como eu fazer a gravação e edição do videocast. Mas em breve a gente voltando com o Opencast a cada 15 dias, então a gente vai poder voltar a gravar e fazer reviews e falar um pouco mais sobre o software livre em outro canal também, que eu sei que o pessoal gosta. Nos comentários dessa semana do último episódio do LibreOffice, a parte A, nós tivemos alguns comentários. Um deles foi do Marcos Yoshiro Nakamine. Ele disse: gostei bastante do episódio, apesar da qualidade do som não estar 100%. A qualidade do conteúdo estava ótima. A dica do Ctrl Enter no Writer para dar quebra de página mudou minha vida. Valeu e abraços. Valeu, Marcos. O pessoal gostou também de saber aí que pôde colaborar também contigo. O Anthony Novaes disse: os comentários do Olivier não deu para ouvir direito. O podcast tá bom, gostei. Conteúdo bem legal e quero ver a parte B. O Harrison Silva: muito bom o conteúdo, aprendi muita coisa com esse Opencast. Aproveitando a dica da Eliana, acabei de atualizar meu LibreOffice para a versão mais atual. O Daniel, ele disse: Ivan, achei interessante, mas infelizmente não tive tempo de ouvir tudo, como também não achei a parte da conversa onde tocaram no assunto da possível renovação da parte gráfica. Acho que ajudaria se fosse criado uma espécie de índice informando o assunto e o tempo da conversação. Assim facilitaria para pessoas como eu, que têm curiosidade por um determinado tema e que não tem tempo para escutar tudo. Valeu pela conquista de juntar pessoas desse gabarito para nos prestigiar com um pouco de tempo delas. Bom, até já comentei com o pessoal, o que falta na verdade é braço mesmo para fazer esse tipo de coisa. Se alguém estiver disposto aí a ajudar, depois, pode ser depois mesmo que o episódio já saiu, quiser fazer um índice com os tempos, eu fico à disposição e pode mandar lá no e-mail que você já conhece, que é opencast@ubunteiro.com.br, que eu então adiciono no episódio aí, na leitura, no post do episódio. O Fernando Marculino disse: muito bom o pod, o assunto foi muito promissor, continue assim. Os próximos procure manter o pod na casa de 60 minutos no máximo para não ficar tão cansativo. Divide em 2 se for necessário, no mais parabéns. Esses episódios, esses 2, na verdade, foram meio que uma exceção, são os mais compridos mesmo, mas é que o assunto rendeu muito e renderia muito mais. A gente poderia fazer, só com esses 2 daria para fazer pelo menos 4 episódios se fossem de 60 minutos. Então a gente fez o que era possível e realmente ficou longo. Os próximos provavelmente não serão tão longos, mas eu acho que foi bom também, né? No total ficou legal, mesmo sendo
bastante extenso. E como eu não canso de lembrar para vocês, nos sigam no Facebook, no Google+, Twitter, nos mande e-mail com o que vocês acharam dos episódios, tá tudo aí na postagem, os contatos para vocês poderem entrar em contato. E o site também está aberto, o site e o podcast estão abertos aí a patrocinadores, lógico que sempre voltados para a área de tecnologia, principalmente para a área de software livre. Interessados, por favor, entrar em contato. O Media Kit logo estará no ar, eu vou terminar ele aí até o próximo episódio, provavelmente já vai estar no ar. Provavelmente não, né? Tem que estar no ar para que vocês possam também colaborar com a gente. Bom, vocês que não ouviram o Opencast, o episódio 12A, eu recomendo que vocês ouçam antes de continuar a ouvir este. Bom, vamos continuar então nossa conversa falando um pouco mais sobre a comunidade brasileira do LibreOffice. Que tipos de trabalhos que a comunidade brasileira realiza? Em termos de comunidade, existem muitas atividades que são muito interessantes para pessoas que querem fazer parte dessa agremiação, né? O LibreOffice é um software bastante complexo e muito extenso. Ele abrange muitas informações e muitas possibilidades, assim, em termos de editor de texto, editor de apresentação, etc. Ou seja, é um software que tem muito código e ele exige uma cultura ao redor desse software bastante apurada. A comunidade brasileira é muito ativa na área, por exemplo, de documentação do LibreOffice e na área da promoção do LibreOffice. Em termos de documentação e promoção do LibreOffice, a Eliane tem feito muita coisa. Furush também tem feito bastante divulgação do LibreOffice e do DF na região onde ele consegue atingir. Então, existe um trabalho assim muito grande para ser feito e todo software, né, ele é sempre ele nunca termina, digamos assim. Não só o software evolui, mas também todas as necessidades que esse software tem também evoluem. Então, nós temos wiki, nós temos portais, nós temos listas de discussão, nós temos um portal wiki com uma série de informações para o usuário e para o administrador, para a pessoa que quer participar da comunidade. Então tem muita atividade andando dentro do LibreOffice. Como é um software que é praticamente generalista, ou seja, ele é usado por uma gama muito ampla de usuários, né? Usuários que têm interesses em participar da comunidade, eles têm um acesso razoavelmente facilitado por toda essa informação que nós colocamos online, né? Mas em termos de promoção, por exemplo, eu prefiro passar a palavra para a Eliane, que a Eliane tem sido muito mais ativa do que eu aqui, ou do Furucho, praticamente a cara do LibreOffice no Brasil, né, Eliane? Bom, o que a gente tem feito muito aqui no Brasil é viajar e ir em eventos, preferencialmente no segmento do software livre, fomentando o que é o LibreOffice e o padrão de arquivos que é nativo dele, o ODF. A gente geralmente recebe convite, né, porque as pessoas querem realmente saber, até porque por conta da mudança do nome, né, as pessoas ficam curiosas de saber o que é o LibreOffice, né? E uma das formas que a gente faz desse fomento, que eu acho que está muito rapidamente, foi a questão das redes sociais. As redes sociais, para mim, é o melhor meio de comunicação existente no mundo, porque isso daí se espalha de uma forma muito viral. A gente, assim, eu costumo fazer dentro dos eventos, fazer palestras e mini cursos. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta eu chegar e ficar lá de blá blá blá, dizer que é isso, que é aquilo e que é bom, se eu não der um aperitivo pro cara, né? Ou seja, se eu não mostrar para ele o poder dessa ferramenta. Então, dentro dos eventos, quando me abrem espaço, geralmente me abrem, tá? Eu faço assim, eu faço a palestra, falo o que é, e logo em seguida eu pego e faço um mini curso. Teve até um evento ano passado do Ministério do Planejamento, que foi organizado pelo Corinto MEF. Eu recebi o convite para ir até lá
eu fiz um mini curso lá de 4 horas, eu fiquei assim, de queixo caído, como encheu, né? Eu primeiro fiz a palestra e depois, no dia seguinte, eu fiz o mini curso. E foi assim assustador, sabe? Porque tem uma coisa que eu acho interessante, é esse compartilhamento da informação. Assim como aconteceu, eu esqueci o nome do rapaz que fez o comentário na parte 1 do Opencast, que ele disse que, agradeço aí até o Furucho que deu a dica, que a quebra de página para ele com Ctrl Enter mudou a vida dele. Foi o Marcos Yoshihiro Nakamine. Eu achei bacana. E o que eu acho melhor ainda é que, na verdade, essas pessoas, quando elas aprendem ali, tá, naquele evento, ela tem essa oportunidade, não só de conhecer, ouvir falar do produto e de conhecer a forma como ele trabalha e saber que aquilo ali é igual à ferramenta proprietária, o cara realmente fica encantado, ele acaba assim aderindo. Fala assim, por que eu não aprendi isso? Por que eu não corri atrás disso? Enfim. A outra maneira também de fomentar a divulgação do LibreOffice é fazendo pequenos brindes, né? Como, por exemplo, camisa do LibreOffice, fazendo adesivos. Sempre quando eu vou aos eventos, eu carrego alguma coisa. Eu já falei que eu preciso de um container cada vez que eu for viajar, porque eu carrego tanta coisa. Você sempre vai ver assim, a Eliane carregando uma sacolinha com banner, porta-banner. Eu sempre carrego os bannerzinhos e monto o meu cenário ali e acabo fazendo a palestra, para a pessoa também identificar do que eu estou falando, né? Sempre estou com a camisa do LibreOffice. Aqui no Rio de Janeiro é ótimo, porque eu não só promovo o LibreOffice quando eu vou aos eventos, mas eu também promovo quando eu estou na rua, quando eu estou no mercado, quando eu estou caminhando no calçadão. Aí eu estou no metrô, a pessoa fica olhando aquilo ali, sabe? Quase perguntando o que é isso daí. Uhum. E uma outra maneira também da pessoa colaborar, que eu vejo muito, e tem muitas iniciativas, se eu não estiver enganada, eu já vi no teu site também, as pessoas escrevendo dicas, né? Sim, eu até escrevo poucas dicas por também não ter o conhecimento, mas quando chega alguma coisa que eu acho interessante, com certeza eu divulgo. E você deixa a gente escrever também, tá? Mas com certeza, fica à disposição. Então... o que acontece, Ivan, é que não só você, mas tem muitas pessoas que escrevem dicas em seu site. Ainda que ela não seja da comunidade propriamente dita, quando eu digo da comunidade, é se inscrever na lista da comunidade, acompanhar os eventos que estão acontecendo, onde vai ter a comunidade presente, mas essas pessoas, elas escrevem, elas compartilham o conhecimento delas. Então, quer queira ou não, isso é uma forma de divulgação. Uma outra coisa também que eu fiz na comunidade é a questão, a parte da documentação, como o Olivier mesmo disse, mas também tem muita participação da comunidade. Inclusive tem um rapaz que ajudou numa tradução, acho que foi de Olivier, que me lembra o nome dele, João, que te ajudou naquela tradução ali do release do 3.6 do LibreOffice. É o João McCormick, ele é do Rio de Janeiro, eu acho que ele é um funcionário do judiciário. Ele é um rapaz que ele é atuante também, né? Você vê muito dentro das listas, principalmente de usuários, quando alguém chega e precisa de ajuda, quer tirar uma dúvida, cara, assim, o que me assusta é a rapidez com que a comunidade responde, né? A pessoa, quando olha aquilo ali, tá pensando assim, meu Deus, eu tenho suporte aqui 24 horas, que eu tô falando que tem madrugada dentro, tem gente que estiver acordada ali, se souber responder, vai lá e responde. Eu até já vi na lista, por exemplo, alguém com um problema bem específico, até repassando documentos para resolver um problema bem específico, nada assim genérico, né? Coisa que qualquer outro software tu teria que pagar bem caro para ter esse tipo de suporte, né? Então é dessa maneira, é por isso que eu falo que a comunidade brasileira, cada um tá num canto do Brasil, mas, cara, o coração deles, assim, essa parte de compartilhar, de ajudar, é tão forte, que ali quando você coloca uma dúvida ou um problema, caramba, a comunidade vai lá e vamos ajudar. Uma outra coisa também que eu vejo, a gente não chegou a falar isso na semana passada, mas eu vou aproveitar o momento. Um dos problemas que eu vejo hoje, né, que é a barreira do idioma.
tá? Porque a comunidade internacional, ela gera informações e documentação, o reporte de melhorias do software, né? A interface é em inglês, você tem que fazer o reporte em inglês. Eu vejo muito hoje o medo das pessoas que não têm conhecimento do idioma de fazer um pedido ou de melhoria, ou se ele encontrou alguma coisa que esteja com algum tipo de erro. Eu vejo que ele tem medo de fazer porque ele não domina o inglês, tá? Isso também é uma outra coisa que a gente incentiva a comunidade. Olha, se você não souber, joga na lista, abre o chamado, joga na lista que alguém aqui pega e ajuda e traduz, né? Então eu vejo assim como uma comunidade de irmãos, né? Porque um vai ajudando o outro. Então, é dessa forma que a comunidade brasileira faz, escrevendo, dando suporte voluntário na lista de usuários, divulgando dentro de eventos, tá? Tem muitas vezes, não há chance, eu recebo, assim, muitos pedidos para ir em outros locais, Roraima, Amazonas, né? Às vezes há uma certa dificuldade para eu ir a esses locais. Mas logo tu vai ter um pedido pra vir aqui pra Erechim também, no final do ano. Aí a gente vai realizar um evento, até já adiantando, que a gente conseguiu, inclusive, o patrocínio da própria prefeitura municipal. Que massa! Fazer um evento sobre software livre. E, como eu disse que eu já não acho nem instrutor aqui na região, sempre foi difícil trazer pessoal de LibreOffice. E a única vez que eu consegui trazer uma pessoa, também a sala lotou. Então já depois a gente conversa aí sobre uma possível vinda de alguém de vocês pra cá. Ah, legal. Teve em Guarulhos no mês passado, se eu não estiver errada, foi a prefeitura de Guarulhos, eu estive lá e fiquei assim de queixo caído com o trabalho de fomento e de case de uso de software livre, onde o evento ele foi patrocinado e realizado pela prefeitura de Guarulhos, né? Então a gente fomos convidados para poder receber inclusive um prêmio para o LibreOffice. A gente recebeu da Tecnologia Cidadã e o prefeito de lá, nossa, eu não queria ir embora de lá. Até uma coisa assim, Eliane, para deixar para o pessoal também saber, eu já botei isso em listas de discussão. Quem quiser realizar eventos, procure sempre as prefeituras, porque elas têm verba para cultura, e essa verba de cultura pode ser utilizada para a realização desse tipo de evento também, né? Sim. É impressionante. Eu acho que em Minas Gerais também que vai ter um evento, eu agora não estou me recordando exatamente o nome, mas também vai ter um evento que tem o apoio aí de prefeitura, acho que vai ser do espaço local, alguma coisa do gênero. Mas sim, é importante, é legal as pessoas procurarem as prefeituras, porque tendo essa verba aí, por que não aproveitá-la para poder ajudar no fomento? O pessoal usa mesmo, né, as ferramentas, por que não apoiar? Nós, aqui no Paraná, temos tido também muitos convites. Dia 11, agora passado, eu estive na FIEP falando sobre o LibreOffice, né? Sempre nós temos algum evento por aqui, também temos sido convidados. Vamos ter um agora em julho, né? Que é o Fórum de Tecnologia e Software Livre, vai ser realizado na Universidade Federal do Paraná, onde nós vamos dar um mini curso do LibreOffice, né? Vai ser muito bom. Esse dia 23 e dia 24. Vai ser uma data meio ruim, porque vai estar quase junto com o FISB, né? Que vai ser de 25 a 28. Mas nós vamos fazer no dia 23 o mini curso, né? Vai ser muito bom. Assim como a Eliane falou, nós temos recebido muitos convites. Tem um outro compromisso aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós vamos dar um mini curso. Vai ser dia 9 de agosto, já está agendado. E tem um outro que não é aqui no Paraná, é num lugar que a Eliane conhece muito bem, é na Ilha Solteira, né? O pessoal convidou pra gente ir lá no evento, então nós vamos estar lá. Então sempre estão participando de algum evento. Um outro evento grande que a gente sempre tem falado sobre o LibreOffice é no Latinoware. Uma coisa que eu tenho dúvida aí, que a Eliane tu falou de tu leva brindes, leva camiseta, seja lá o que for que tu leva. Tu consegue patrocínio disso de algum lugar? O patrocínio vem do meu bolso. Ela se adiantou aí. Desculpa, mas assim, hoje a gente não tem, assim,
pelo menos eu não tenho, sabe? É difícil conseguir patrocínio para esse tipo de coisa, mas então eu sou teimosa, eu vou lá, faço do meu bolso mesmo, vou lá, faço depois da palestra, depois do mini curso. Agora, o que eu acho é assim, eu fico um pouco chateada, né, nessa questão, né, porque uma das coisas que eu queria muito era poder, apesar de que você pode fazer um download, tá? Mas assim, eu tô no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho acesso à internet fácil, mas tem locais que não tem, sabe? É difícil você ter. Eu estive no Amapá no ano passado, no final do ano passado. O acesso à internet de lá é uma coisa que não existe, assim, não é de escada, tá, gente? Mas assim, pra gente que tá acostumado com a internet, que a gente tem possibilidade de ter acesso à tecnologia, lá os caras, sei lá, 1 mega é muita coisa. Eu fiquei num hotel onde a internet era de 512. Pro hotel inteiro. Pro hotel inteiro. E aí o que acontece? Eu, na verdade, eu consegui ir até o Amapá, a convite até do sindicato que eu te falei aqui no Rio, que apoia o fomento do software livre. Eles me levaram até o local onde teve um evento e que eu dei uma palestra, e eles gravaram CDs, né, mídias, onde tinha o software. Né? Por quê? Porque tem locais aqui no Brasil que não tem alcance, oportunidade de acessar a internet. Então, queria ter vários e vários CDs. E outra coisa, ainda que nós tenhamos essa tecnologia toda, internet e tudo mais, quando a gente vai em eventos, sempre tem alguém que pergunta, né? O Furucho, que eu acho, também passa por isso. Você tem CD? As pessoas sempre pedem CD do LibreOffice, é impressionante, é uma coisa que eu fico assim meio escada, mas... Uma coisa também, tem a realização do FliSol todo ano. É interessante que o pessoal também lembre que não é só para instalar Linux, é para instalar software livre. Então o LibreOffice está incluso nisso, até para distribuir mídias. Eu fiz uma vez só aqui o FliSol na nossa região, mas a gente tinha preparado algumas mídias que a gente conseguiu patrocínio, lógico, para conseguir fazer todas elas. Então nós tínhamos o pessoal que fazia instalação de Linux e tinha essas mídias, que também nós fazíamos instalação, que tinha software livre para Windows. E aí tinha LibreOffice, que na época nem era LibreOffice ainda, era o BROffice mesmo. E outros mais variados tipos aí de software livre para Windows também, né? Falando sobre brindes e patrocínio, né? Como eu estava falando, a Eliane até se adiantou, o patrocínio é sempre pessoal mesmo, né? Eu tenho já feito muitos bottoms, camisetas, bonés, adesivo, tenho muitos adesivos, né? E mídias também, né? Eu sempre carrego na minha mala alguns CDs já gravados, né? Com versão do LibreOffice para Windows, para Mac, para Linux, e também, como nós já temos um manual traduzido, né? O guia do iniciante, e deixo ele ali dentro também. E nessa mídia eu carrego também junto algumas extensões que eu acho assim muito prático, né? Então ele já tem um CD recheado de coisas bem úteis e sempre ando divulgando. E nas palestras, como eu tenho feito, vai uma dica aí, viu, Eliane, para ajudar no patrocínio. Sempre quando a gente é convidado, a gente fala, vamos distribuir mídias de LibreOffice e cada participante me traz 2 CD virgem e daí leva um CD gravado. Então isso dá certo, porque eu tenho 2 CD. Nem todos levam CD, e aqueles que levarem, vai levar 2, tá? Então assim me supre essa necessidade do patrocínio. É um patrocínio assim meio, digamos assim, estimulado, né? Não sei como é que é os eventos que vocês realizam. O que eu realizo aqui são sempre gratuitos. A gente incentiva o pessoal só a doar alimento, né? Que depois a gente doa para alguma instituição. O cara já não paga nada, também não custa levar um CD, né? Então daí eu peço para trazer 2 CDs, porque nem todos traz, e aqueles que traz 2, daí acaba suprindo. Então sempre eu levo isso. E tenho feito também, até estou um pouco parado e precisamos fazer, depois que passou de BROffice para LibreOffice, são os guias rápidos, né? Os guias rápidos têm sido tradicional desde 2002, quando surgiu o OpenOffice no Brasil, né? E todo mundo cobra muito, né? Então eu devo estar finalizando e no Fizzly nós vamos distribuir lá. Acredito que a minha empresa vai patrocinar a impressão, daí já vai ficar mais fácil, né?
Então vai ser muito bom. Então esses são os materiais que a gente distribui e assim por diante. Acabei de fazer 2 banners novos, né? Que a Eliane Olivier deve ter visto lá no Facebook. Eu vi, muito bonito. Uns banners novos, e vamos ver se a gente disponibiliza também lá no wiki do LibreOffice, para que as pessoas possam também usar, fazer e assim por diante, né? Eu acho que isso é muito bom. Isso aí é uma coisa também que a gente faz, viu, Ivan? A gente costuma, né, Furucho? A gente faz o layout, né? Eu não sou designer, não, tá? Assim, a gente faz alguma coisinha e o Furucho também faz e manda fazer na gráfica, e aí ele disponibiliza o fonte do arquivo, né? Numa página do Wiki, para que algum outro estado, quem quiser, faz a impressão no próprio local. Sim. Né? Então, já que a gente está trocando ideias sobre realizando eventos, eu também faço parte do grupo Tia Linux, aqui, que a gente realiza também esses eventos, né, pelo estado inteiro. Uma coisa que a gente costuma fazer é pegar um patrocinador que nos dê camisetas do grupo, né, e a gente vende no evento. Só que a gente não, por exemplo, a pessoa não paga pra gente fazer as camisetas. Elas mandam fazer, a gente dá o logotipo, né, que é um pinguim Galdério. E ela pode botar, por exemplo, o nome da empresa dela na manga. Então fica a divulgação da empresa que está dando as camisetas, e a gente vende para conseguir dinheiro até para trazer palestrantes, né, esse tipo de coisa. Entendi. Mas aqui no Rio, apesar de ter dinheiro, o pessoal é meio mão fechada, tá? Sim. Em todo lugar. Agora, uma coisa que eu queria falar também de comunidade, eu queria realmente falar sobre isso, que a comunidade fez um trabalho brilhante no ano passado, e se eu não estiver enganada foi este ano que foi lançado o guia do iniciante do LibreOffice, que foi traduzido por vários membros da comunidade. Várias pessoas participaram traduzindo e outras pessoas participaram revisando o que foi traduzido. Então, eu acho que para esses membros, eles merecem os meus parabéns e os aplausos, porque eles pegaram parte do tempo deles, que poderia estar fazendo, lazer, eles pegaram a tradução. Hoje tem lá no nosso wiki o nome de várias pessoas. Eu não vou mencionar o nome, porque se eu esquecer o nome de alguém, eu acho que vai ficar meio chato. Alguém vai ficar bravo ainda. Mas tem uma pessoa em especial que abraçou a documentação, que essa pessoa, não desmerecendo o trabalho de todos os outros que estão escritos lá na página do Wiki, mas uma pessoa que eu acho que merece, tá? Eu agradeço muito, porque ele foi uma pessoa extremamente empenhada, dedicada, e a criança nasceu, né? Que é o Raul Pacheco da Silva. Ele assumiu essa parte, né? Foi traduzindo, foi junto com outras pessoas, ele se empenhou de uma forma que foi realmente inacreditável. Então, a todos os tradutores do Guia do Iniciante, os meus parabéns, vocês merecem muitos e muitos aplausos. Depois que a gente colocou essa informação em destaque na página do LibreOffice no Brasil, o número de downloads cresceu assustadoramente. Então, a vocês da comunidade que fizeram a tradução do Guia do Iniciante, parabéns. Queria acrescentar que, em termos de comunidade Brasil, tanto o Furucho quanto a Eliane têm sido extremamente atuantes aqui no escopo aqui brasileiro. Mas a comunidade não é só no Brasil, ela é internacional, ela é espalhada no mundo inteiro, tem uma forte presença aqui na América Latina, tem uma forte presença na Europa, e nós estamos organizando um evento comunitário, que é um evento internacional que vai ocorrer em Berlim, que é a LibreOffice Conference. Vai ocorrer em Berlim do dia 17 ao dia 19 de outubro, e é uma conferência internacional sobre o LibreOffice. Então, é um convite aí para a comunidade brasileira de se inscrever para poder submeter trabalhos, para que esses trabalhos possam ser apresentados lá em Berlim em outubro. Ano passado, a conferência foi em Paris, e lá tivemos nós, eu fui lá, e também o Furucho foi lá para apresentar os trabalhos que ele fez ali no Paraná, para a comunidade internacional. Né? E eu apresentei outros trabalhos relacionados à minha atividade profissional. Então, nossa comunidade ela é extremamente difundida no mundo inteiro, e isso que nos dá a força desse software e desse sistema todo aí de trabalho colaborativo com o LibreOffice.
Então, chamada aí para as pessoas interessadas, apresentem trabalhos sobre suas atividades do LibreOffice para esse congresso e vamos brigar para levar vocês para lá, ver se a gente arruma alguma coisa. Eu não sei, às vezes eu tenho a nítida sensação que, como eu disse na semana passada, né, a comunidade brasileira ela é realmente muito reconhecida pela comunidade internacional dos trabalhos que a gente faz. Então, eu vejo que o número de membros da Document Foundation tem um número de brasileiros grande. O Olivier é membro fundador, mas eu e Furushi, a gente também conseguiu se tornar membro, além de outros membros da comunidade aqui do Brasil que se tornaram membros da Document Foundation. Então, eu acho que para a gente conseguir uma coisa dessas é o trabalho mérito, né, que ele reconhece todo o trabalho voluntário que a gente pratica aqui no Brasil. Bom, depois eu vou deixar também ali um link para o pessoal entrar na lista. Até eu acho que eu demorei bastante para tropeçar no endereço da lista, porque eu já procuro informações sobre a LibreOffice para poder falar aqui, para poder trazer palestra há um tempo, e eu não encontro. Não que eu tivesse procurado especificamente pela lista, né? Mas eu demorei para tropeçar na lista de discussão. E depois que eu entrei na lista de discussão, eu vi que eu acho que é até mais participativa que a própria lista que eu participo há mais tempo, que é a do Ubuntu. Eu achei bem rápida a resposta e bastante gente participando até. Não, justamente, a gente tem sempre uma preocupação de tentar tornar o nosso portal brasileiro o mais atrativo possível, né? Nesse momento, por uma razão assim meio interna, né, a gente ainda está com uma ferramenta que não é a ferramenta ideal para poder fazer um portal, mas é a que está no momento instalada e que sustenta não só o portal brasileiro, mas os portais de pelo menos umas 30 a 40 línguas diferentes, né? Mas a ideia que nós temos, obviamente, é de fazer com que esse portal seja atrativo e ele torne o usuário, né, o visitante, com vontade de voltar para poder consultar. Então nós estamos trabalhando ali para tentar ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a acessibilidade desse portal e a visibilidade dele, né? Mas nós temos uma série de outras ferramentas que são também muito importantes, mas na área de desenvolvimento, por exemplo, a gente tem uma série de domínios, né, que são muito importantes para o desenvolvedor se manter atualizado e entender o que está acontecendo dentro do código. Para a comunidade a gente tem o Wiki, né, que é uma ferramenta fantástica em termos de facilidade de edição, e temos o nosso portal, né, e a gente tenta dar o máximo de informações possíveis nessas duas ferramentas. Uma das coisas que a gente gostaria muito, né, é ter participação de pessoas que entendam, por exemplo, como fazer otimização para motor de busca, como nos ajudar a tornar esse portal mais atrativo e mais dinâmico, né? E porque ele é a porta de entrada do nosso software, e as pessoas precisariam, por exemplo, ter uma forma fácil de chegar lá, né? Hoje em dia, o nosso portal principal, ele não está no formato assim tradicional. Por quê? Porque ele se chama pt-br.libreoffice.org. Ninguém, em geral, costuma colocar essa URL assim de primeira, né? Geralmente a gente vai lá de www.libreoffice.org ou libreoffice.com e vai aterrissar em algum lugar ali, mas que não é o portal brasileiro. Dali para chegar até o portal brasileiro não é tão fácil assim, não. Então a gente precisaria realmente ter uma forma mais imediata de poder chegar no portal do Brasil, e aí lá tem sim bastante informação, um pouco num formato um pouco arcaico, a gente sabe disso, que ele não está assim tão evoluído, né, que ele precisaria ter uma navegabilidade e usabilidade melhor, mas é o que no momento nós temos, porque efetivamente criar um portal dinâmico e não é uma coisa trivial, exige muito tempo e é tempo de voluntário, né? Olivier, mas olha só, aí eu já tenho que te dizer, na hora que hoje a gente tem, se a pessoa digitar libreoffice.com.br, ele cai no nosso portal. Sim, ele cai no nosso portal, eu só não sei se ele está digitando libreoffice.br, né? Eu vejo bastante ainda o pessoal procurar por BROffice, mesmo sendo LibreOffice, ainda o pessoal não caiu a ficha que é a mesma coisa. Até quando eu instalo, tem alguns ainda que estão atrasados, ainda estão com BROffice, que eu não consegui passar, e quando eu boto o LibreOffice o pessoal nem sabe do que tá. Ele vê o ícone lá, que eu acabo instalando todas as máquinas, depois eu explico pro pessoal, né? Eles veem aquele ícone e nem sabem o que é, então eu acredito até que o pessoal ainda continue procurando por BROffice. Agora, uma coisa que o Olivier falou a respeito do portal, a gente recentemente fez uma mudança na entrada do próprio portal, porque começou, assim, eu tive que me colocar na posição do visitante. A pessoa que está entrando ali pela primeira vez.
Tá, ele não vai ficar clicando nesses botõezinhos aqui e ali para poder ver alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar botõezinhos coloridos, porque é mais fácil a gente colocar botões coloridos com alguma imagenzinha que atrai muito mais do que você só colocar texto puro. Então a gente fez umas caixas ali, eu fiz todos aquelas faixas que estão hoje na parte de entrada do portal e coloquei as coisas que eu achava que seria assim de mais destaque. Então você falou aí da questão das listas, né? Eu acho que se hoje você entrar no portal da gente, você vai ver lá um bannerzinho escrito listas de discussão, documentação, baixar modelos, manual e extensões e o próprio LibreOffice. Eu julguei que aquilo ali fossem as coisas assim que de bate-pronto o usuário quer ver de cara. Então, a gente deu uma reformulada nesse sentido. Eu acho que ficou bom, não foi, Furushi? Eu vi você postando alguma coisa nas suas redes sociais. Sim, ficou muito bom, né? Foi excelente. Como o comentário da Eliane sobre o domínio do LibreOffice, tanto faz você entrar como libreoffice.com.br como libreoffice.org.br, ele redireciona para aquele endereço que a Olivia falou, né? Que é o pt-br.libreoffice.org, né? Então isso facilita. E também no site do BROffice, quando você entra lá, ele tem o link para o LibreOffice, né? Então eu acho que isso também facilita bastante os usuários. E aproveitando que a gente está falando do site até agora, que eu entrei ali e vi aquela chamada de pessoas com talentos, achei legal falar disso também. Sim, isso daí também foi, de novo, aquilo ali foi uma artezinha maluca que eu fiz. É o seguinte, essa chamada de pessoas com talento é para as pessoas criarem modelos para o LibreOffice, que quem for o vencedor, né, que tiver aí escolhido, né, os seus modelos, eles aparecerão na próxima versão do LibreOffice, que é a 3.6, se eu não estou enganado. Isso foi uma coisa que veio, eu acho que é da equipe de designer, né, o pessoal que tem uma lista, tá, específica para isso. E aí, quando eu vi essa chamada de talentos, eu fiz uma brincadeira aqui, porque eu não me lembro quem foi da comunidade. Você lembra, Olivia, quem foi da comunidade que falou assim, poxa, bem que a gente podia ganhar uma camisa, né? Aí eu falei assim... Foi o Gilvão Vilarim, ele é um professor que trabalha no Instituto Federal de Educação, que fica numa cidade perto do Rio de Janeiro, chama Teresópolis. Exatamente, Gilvão Vilarim. Aí ele falou sobre isso, ele botou assim, podia dar um prêmiozinho, né, nem que fosse uma camiseta. Aí eu gostei dessa ideia, eu peguei, criei essa arte, aí coloquei o seguinte, se tiver algum vencedor brasileiro cujo modelo apareça na próxima versão do LibreOffice, essa pessoa vai ganhar uma camisa e uma caneca do LibreOffice. É uma forma de estimular o cara, mas isso aí é uma promoção que a gente está fazendo no Brasil, porque lá fora foi lançada a campanha, né? Motive-se, faça, presente, né? Mas aqui no Brasil eu quis fazer diferente. Eu falei assim, vamos colocar um temperozinho aqui nessa comidinha e vamos então colocar, se tiver algum modelo brasileiro escolhido, então a pessoa vai ganhar uma camisa e uma caneca. Então o modelo escolhido ele vai vir já instalado no padrão. Exatamente, ele já vai vir na versão 3.6, é isso, né, Olivia, na 3.6, né? A versão 3.6 vai sair no final de julho, início de agosto. Eu tenho a impressão que não vai ser nessa vez, mas provavelmente nas versões subsequentes eles poderão estar incluídos dentro do pacote. Uma das coisas que a comunidade tem feito aqui também, eu acho que vale a pena ressaltar, que é muito importante. Por exemplo, em termos de participação da comunidade, eu tenho que citar o Raimundo Moura, né, que é um gerente de informática de uma empresa estatal em Alagoas. Ele é o responsável pela criação do dicionário corretor ortográfico do LibreOffice, né? Acho que na primeira parte do nosso podcast, o Furushi citou ele. A participação dele é absolutamente fundamental. Eu sou um pouco desenvolvedor também, e o Raimundo, ele passa as suas melhorias no corretor ortográfico e na autocorreção, e eu estou incluindo isso no código. Então, por exemplo, a próxima versão que vai sair do LibreOffice 3.6 já vai vir com a mais recente versão do corretor ortográfico Vero, feito pelo Raimundo. E os créditos todos pelo trabalho
trabalho vão para o Raimundo, porque está lá, vai estar escrito lá dentro do nosso repositório de código, né, que a participação, a atualização do corretor ortográfico é do Raimundo Moura. Né? Então ele já pode dizer lá, botar no currículo dele que ele participou no desenvolvimento do LibreOffice de uma forma extremamente efetiva, né? O Pacheco também, né, Oliveira? O Gustavo Pacheco, né? Gustavo Pacheco tem feito também código, né, para o LibreOffice. Nós Exatamente. temos tido pessoas também, eu acho que tem o Francisco Saito, que é lá de São Paulo, que também tem feito agregado código. Eu mesmo participei em fazer código, tem uma compilação rodando agora nesse momento na minha máquina, e estamos aí, quer dizer, o software está numa evolução muito forte, e esse software só evolui porque essa comunidade é extremamente dinâmica e ativa. Tá, o corretor ortográfico, então, ele vai fazer parte já do LibreOffice mesmo, não vai ser mais extensão? Não, ele já é parte do LibreOffice já há bastante tempo, né? Então tá. a gente vem colocando, mas eu tenho contato aí constante com o Raimundo, e cada vez que eu aviso para ele, olha, vai sair daqui a 3 meses uma nova versão, aí ele vai lá, corre, atualiza o vocabulário do corretor ortográfico, tira palavras, coloca palavras, e quando está pronto ele me manda e eu já ponho lá no código, com créditos para ele. Sim. Né? Eu só sou... Eu imaginava que ainda fosse só por extensão. Não é mais por extensão, não. Ele já vem embutido. Assim que você escolhe português Brasil como seu idioma de instalação, ele já vai com o corretor Vero, já vai junto. Muito bom. Isso também só foi possível depois do LibreOffice, né? Quando era o OpenOffice, o pessoal já mais ficava grudando assim, não deixava. Mas a gente já tinha tido uma boa negociação, e o Vero já estava entrando dentro do BROffice antigo, né? A gente só fez manter, mas agora é muito mais direto, né? Não preciso ficar esperando 6 meses para eles fazerem o lançamento. Assim que está no código fonte, ele praticamente a próxima compilação já vai levando. Então é bem mais rápido. Isso aqui é comentar a respeito do Cogro. Existe alguma previsão dele ser embutido também no código, ou vir o link junto na mesma página do download do Cogro, pelo corretor gramatical? Bom, eu não tenho... a gente não, digamos assim, o Cogro ele criou uma própria comunidade, e ele está hospedado no SourceForge, é um projeto que já fica mais independente. Ele tem uma ambição de ser multiplataforma e de mais de uma, até onde entendi, de mais de um software, né? E ele está no SourceForge, ele não está totalmente integrado dentro do esquema de desenvolvimento da própria Document Foundation. Agora, se houver interesse, a gente pode tentar sim colocar o corretor gramatical dentro do desenvolvimento aí do LibreOffice. Eu só sei que tem mais de um corretor gramatical possível que estão sendo trabalhados aqui no Brasil, tá? E aí eu tenho que aí vai a comunidade que vai decidir qual é aquele que prefere, né? Então, de repente, embutir diretamente pode não ser mesmo uma coisa muito fácil, porque a mecânica de correção gramatical que o LibreOffice tem nesse momento não é o Cogro, é um outro motor de correção gramatical. Então, eu não sei se a gente vai poder embutir o Cogro dentro do LibreOffice. Isso aí é do time de desenvolvimento e o time de engenharia que vai ter que tomar essa decisão. Interessante, legal. Ele é tipo, então ele é mais ou menos que nem o Adium no Linux, que o Adium está embutido no Pidgin. Quer dizer, embutido, ele é uma extensão do Pidgin e pode ser também para outros softwares para fazer a correção sintática. E a gramatical, o Cogro também poderia ser algo semelhante. Bom, eu imagino que sim, né? O Cogro ele tem um motor que utiliza o Java, né? Hoje em dia, nós tivemos... o pessoal que desenvolve a parte do LibreOffice tem tido uma certa... Está dando um gelo, digamos assim, no Java, né? Eles não querem muito mais código Java dentro do LibreOffice, por razões que eu não consigo entender com muita facilidade, não, a não ser que fosse puramente político, né? Mas todas as novas ferramentas que estão sendo agregadas dentro do LibreOffice de uma forma assim isolada estão sendo trabalhadas em Python, que parece ser a linguagem que o pessoal está preferindo no lugar do Java. Até eu não sei se por uma questão de performance, se é uma questão política, eu não sei quais são exatamente os mesmos detalhes. Eu acho que as duas linguagens são compatíveis, né? Ou pelo menos são equivalentes em termos de recursos, né? Mas o escolher A, B ou C, aí é uma questão, eu acho que vai para o comitê de engenharia, né? Hoje em dia, a entidade chamada Document Foundation é uma entidade extremamente aberta. E ela se baseia nos ditames da meritocracia. Se você é uma pessoa que trabalha bem, faz coisas boas e faz coisas de valor para
para o LibreOffice, você é muito bem-vindo e nós queremos, inclusive, que você faça parte da nossa fundação, se inscrevendo e se tornando um membro associado da nossa fundação. Sendo um membro associado, você vai participar da eleição do conselho, você vai participar dos debates internos, você vai participar da eleição, por exemplo, do Congresso Internacional do LibreOffice, em que local. Você tem uma série de vantagens para o membro participar da Document Foundation. E nós gostamos e gostaríamos muito que assim a comunidade brasileira entendesse, que não há mais necessidade, pelo menos a necessidade não é obrigatória de haver um intermediário entre a fundação e o participante. Não ter aquela figura da pessoa que fica na frente da fundação e tudo tem que passar por ela, que vier do Brasil tem que passar por ela. A comunicação entre a fundação e seus membros e as comunidades que trabalham com o LibreOffice é direta, é um para um. Não tem mais a figura do proxy que se tornava ali o rei da cocada preta e tudo tinha que passar por ele. Então, é importante que a comunidade entenda que o relacionamento agora é direto com a fundação e pode ser ajudado por algum colega, mas só na base do coleguismo, não na base da hierarquia. Isso é muito importante, tá? Eu queria falar sobre uma pessoa que escreveu uma documentação, que é o Cleibson Ribeiro, da comunidade de Santa Catarina. Ele escreveu um livro chamado LibreOffice para Leigos. É isso, Trouxa? Sim, o Cleibson, ele é uma das pessoas que contribui muito com a comunidade, né? E daí fez esse livro e ele está sendo bem difundido, né? Inclusive, eu estou colocando também no CD esse livro dele. E ele está no site lá também da comunidade, né, na parte de documentação no Wiki, né? E eu acho que é um material muito bom. O Cleibson é uma pessoa que vem escrevendo muita documentação sobre o LibreOffice. Ele disponibiliza isso para a comunidade e ele tem difundido isso de uma forma muito bacana. Então, eu queria dar esse destaque também. Porque tem muita gente. Se tivesse que falar aqui o nome de todo mundo, a gente ia ficar até o final da tarde falando de todos os membros que fazem alguma coisa. Mas é isso, tem exatamente isso, tá no nosso wiki. Foi escrito pelo Cleibson Ribeiro, se chama LibreOffice para Leigos. Já escutei muita gente falando que é muito importante isso, porque tem gente que fala, realmente eu fico perdido com essa parte de documentação. Inclusive, uma das coisas que a gente ganhou muito também com a criação da Document Foundation e do LibreOffice foi que as pessoas elogiam demais que a gente tem mais documentação, coisa que a gente não tinha lá na outra comunidade. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu vejo as pessoas colaborando muito mais. Ainda digo assim, agradeço assim a todas as pessoas que disponibilizam parte do seu tempo para essa parte voluntária do projeto. Gostaria de citar mais uma outra pessoa que é lá do Ceará, né? Tem uma Secretaria de Planejamento do Ceará que fez uma apostila do curso básico de LibreOffice, né? Então, é uma apostila também que é bem interessante, né? Aqui no Paraná nós temos o Adilson de Oliveira, da Companhia de Saneamento. Ele também tem contribuído com apostilas. Ele deve em breve readequar a apostila que é referência em concursos públicos, né? E na época ele fez para o BR Office, mas ele já está trabalhando para ficar com a cara do LibreOffice, né? A apostila do Write, do Calc e do Impress, e essa apostila hoje é muito usada e citado como referência em vários concursos públicos onde se exige o conhecimento de uma suíte de gestão, né? Então o Adilson também ele se dedicou bastante de uma companhia de saneamento do Paraná, Sanepar, né? Ele tem contribuído muito com isso. Feito que tem a revista no site ali, né? A revista do LibreOffice, que eu achei bem interessante também. Sim. O projeto da revista, ele hoje está um pouquinho parado, tá? Antigamente tinha a revista BR Office, os contribuintes mandavam matérias, né? Dicas ou então casos de implementação.
E aí é feita toda uma parte de diagramação utilizando a própria ferramenta chamada Draw, que é uma ferramenta de desenho. É importante destacar que essa ferramenta é uma ferramenta que poucas pessoas sabem que existem, ignoram a pobre coitada solenemente. Mas ela essencialmente, ela é uma ferramenta muito fantástica que é usada para diagramação. Então, a revista, ela sempre foi desenvolvida no LibreOffice Draw, quer dizer, antes era o BR Office. Essa revista, ela tinha as pessoas que escreviam e era feito toda uma parte de diagramação, né? Hoje eu acho que como tem tanta coisa para fazer, percebo que as pessoas estão um pouco, peraí que não dá para abraçar o mundo. Então, como você mesmo falou semana passada no caso no seu caso, a falta de braços, também com um pouco de falta de braço nessa questão. Agora, aproveitando que eu estava falando do Draw, a gente também costuma e tem feito também algumas palestras específicas, inclusive, o Furush falou aí da Ilha Solteira. A gente vai ter um evento lá na Ilha Solteira, na Unesp, né, organizada pelo Valdir Barbosa, nosso amigo. Ele me convidou para palestrar sobre o LibreOffice Draw, especificamente sobre o Draw. Ela, como eu disse, ela é uma ferramenta de desenho que pode-se fazer diagramação de jornal, revista, de cartazes, cartão de visita, o que você possa imaginar, tá? Então, eu costumo dizer que eu tenho um pacote completo em que eu não tenho necessidade de ter outras ferramentas proprietárias. A gente sabe muito bem que na questão de ferramenta de diagramação, nós sabemos que existe ferramenta proprietária que domina aí o mercado, e muitas vezes a gente tem esse problema de que, sabe aquela história, não só pode ser feito nisso, inclusive com alguns problemas em gráficas. Eu costumo dizer assim, olha gente, se você gerar o arquivo em PDF, mandar para a gráfica e mandar eles imprimirem, eles têm que imprimir. Essa história papo para boi dormir de que eu preciso do arquivo fonte para poder mexer. Não, isso para mim não existe, né? Eu te mando o arquivo fechado em PDF com alta qualidade e você imprime. Então eu vejo hoje um pouco de receio e medo das pessoas na utilização dessa ferramenta de desenho por causa dessa desculpa que só pode vir no formato, né? Não queria falar, mas no formato do Corel. Mas isso não é uma verdade. Se você mandar na internet, se resolve, tá? Inclusive, a revista, ela já teve edições impressas, o que demonstra claramente que essa história de que não pode mandar em outro formato não é verdade. Eu até descobri ontem o canal do YouTube do GNU Graphic, é um evento aí no Rio de Janeiro até, né? Exatamente. E lá tem, eu não assisti ainda, mas tem ali uma palestra sobre o LibreOffice Draw. Fui eu que ministrei essa palestra. Foi? Então tá ali já pro pessoal ver. Então o Valdir, eu acho que foi por conta dessa palestra mesmo que ele me convidou para palestrar. Ano passado, o evento na Unesp, eu palestrei sobre o próprio LibreOffice, sobre o ODF, e este ano ele me convidou para palestrar sobre o Draw. Aproveitando que você falou do GNU Graphic, vamos fazer aqui uma propagandinha. Dia 17 e 18 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter a quarta edição do GNU Graphic, que é um evento focado somente na parte gráfica e com tecnologias livres. É um evento idealizado por um membro da comunidade software livre aqui do Rio de Janeiro, o Carlos Eduardo Matos da Cruz, mais conhecido como Cadunico. Então, dia 17 e 18 de agosto, você que está me ouvindo, você que é do Rio de Janeiro e você que não é do Rio, se quiser vir prestigiar o evento, dia 17 e 18 de agosto vai acontecer no Cefet Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, entrada gratuita. Até tem o bannerzinho no site ali já, com a divulgação do evento. A gente aqui, eu queria até aproveitar e falar rapidamente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Associação Livre de Tecnologia BERJ, mais conhecida como a ALTA, onde eu e ele somos membros, né? Essa entidade, ela tem por intuito ajudar no fomento das tecnologias livres, do ODF, e eu também faço
ajudo as comunidades nessa questão de receber patrocínios, né? Porque uma vez num evento em Brasília, o Conseg, eu vi uma pessoa perguntando a respeito de, acho que foi inclusive para a Receita Federal, mas como é que vocês usam, mas como é que vocês devolvem alguma coisa para a comunidade, né? Como é que vocês ajudam, né? É preciso ter a compreensão de que nenhuma empresa, seja pública ou privada, ela não pode entregar dinheiro, né, para pessoa física, né? Ela entrega para uma pessoa jurídica e aí a pessoa, ou seja, a comunidade ou o evento propriamente dito pode fazer as coisas que tem que fazer. Então, a gente tem ajudado também dessa forma aqui, não só no Rio de Janeiro, mas também já ajudou até em outros locais. Ano passado a gente ajudou também, foi a comunidade do Drupal, que teve no Latinoware, ela teve um evento chamado Drupal Camp, e que a Alta ela entrou ajudando juridicamente a comunidade. Então, aproveitando aí, já estamos fazendo a nossa divulgação do Gnograph. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a legislação do LibreOffice pelo Brasil inteiro. Até acho curioso, antes de a gente começar a falar mesmo, que o episódio passado eu estava falando depois com o Diego, e aí ele me comentou, né, Diego, que estava lendo a lei aqui do Rio Grande do Sul, acho, se não me engano. Isso. E quando ele viu o nome do criador da lei, ele, opa, é o cara que tá participando com a gente? Como assim? Pois é. Por isso falando, Furucho é a cara da lei. Então, Furucho, agora eu passo a palavra a você. Como é que andam a legislação no Brasil para a utilização do software livre, do LibreOffice e tudo mais? Tudo começou em 2006, né? Quando a ISO publicou a norma ISO 26300 sobre Open Document Format, né? Que é o formato aberto de documento. Na época, no Paraná, nós começamos a discutir sobre a legislação. Em 2006, começamos a discutir e o deputado estadual Edson Praxic, né, ele daí protocolou um projeto de lei sobre o ODF, né, que tem uma ligação muito forte com o LibreOffice. Daí começamos a discussão sobre a lei e no meio daquele ano já foi envolvido o Jomar, né? Daí fiquei conhecendo o Jomar e começamos a discutir essa legislação em 2006, foi todo o ano de 2007 e também o Luiz Henrique da IBM, né? E daí começamos a discutir o texto e ter um trabalho grande. E a lei daí foi sancionada pelo governador do Paraná no dia 18 de dezembro de 2007, né? Por que a gente queria ter essa lei? Porque na época a gente ainda não tinha a norma brasileira. E no setor público é muito importante ter lei, porque você de cada 4 anos muda a gestão, né? Cada 4 anos tem um novo governador e tem novas políticas. E a legislação, ela, digamos assim, acaba sendo um balizador para o uso, né, e práticas de uso de software livre. Então, trabalhamos nesse sentido, né? E daí acabamos também sendo envolvidos na ABNT. O Olivier também esteve lá no que nós chamamos de a Guerra dos Padrões, né? E foi uma experiência muito boa, né, na ABNT também. E, para minha surpresa, no início, acho que foi de 2008, eu estava de férias e o Jomar ligou para mim e disse assim: você não participou da reunião, mas te escolheram para ser o coordenador da comissão de estudos, né? Lá, os ausentes. Já que não tá, foi tu mesmo, né? Mas foi uma experiência muito boa e daí a norma brasileira, né, na comissão de estudos, tinha 2 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho sobre o OpenXML, a proposta da Microsoft, e o outro grupo de trabalho era do ODF. E o Jomar foi o coordenador do grupo de trabalho, conduziu muito bem, fez todo um trabalho de coordenação da tradução, teve envolvimento da ABS, da Celepar, da SAM, do SERPRO, teve vários voluntários que ajudaram a traduzir a norma, né? E daí a norma foi aprovada dia 12 de maio.
E a publicação foi feita dia 12 de junho. Foi uma data muito boa porque foi publicado no Dia dos Namorados, né? Então foi muito bom. Mas logo que saiu a lei paranaense, em dezembro, em janeiro, o deputado Paulo Teixeira, deputado federal de São Paulo, né? Ele ligou para mim e queria fazer um projeto de lei no Congresso também. Daí nós trocamos algumas conversas e coloquei ele no meio da conversa com o deputado do Paraná, né, o Edson Traxi. Então daí foi feito o projeto de lei já em 2008 no Congresso Nacional, e daí foi escolhida uma data muito importante, que foi dia 25 de março de 2008, para protocolar esse projeto de lei, né? E foi protocolado como o número de 3070, né? Por que dia 25 de março? Porque naquele ano de 2008 foi criado o Dia Mundial da Liberdade dos Documentos. É o Document Freedom Day, né? Pela comunidade europeia, lá da Free Software Foundation, né? Para divulgar e promover o uso de documentos abertos, padrão aberto, e nisso entra o LibreOffice, né? Para ficar marcado como um evento brasileiro no Dia da Liberdade dos Documentos. E estivemos lá em Brasília, junto com Jomar Cassino, o senador Walter Pinheiro da Bahia, né? O Bimbo, na época Red Hat. Então tivemos lá vários companheiros que ajudaram nesse dia, né? E foi protocolado e o trabalho continua andando. Só que nesse meio tempo aí foi questionado porque o trabalho começou a demorar um pouquinho, o encaminhamento no Congresso, e é natural porque nós temos 500 e poucos deputados, mais 81 senadores, e entra na fila de prioridades na agenda, na pauta das reuniões do Congresso, e isso demora muito. Então nós tivemos, eu não lembro direito quem é que propôs, mas uma das pessoas que conversou comigo foi o Paulo Maia, da Caixa Econômica, ele é gerente de tecnologia, né? E o Cassino, João Cassino da Cobra, eles vieram conversar comigo, com o Jomar, trocaram ideias e dizer assim, puxa, como essa lei vai demorar muito, por que a gente não poderia criar um protocolo de intenções? E daí foi discutido o conteúdo, foi usado a lei paranaense para fazer esse protocolo, e mais pessoas ajudaram a trabalhar, o David do Serpro, talvez eu esqueça, mas teve mais pessoas que ajudaram a elaborar o Protocolo Brasil. E daí em 2008, dia 27 de agosto, foi lançado também o Congresso Internacional de Governo Eletrônico e Software Livre. E nesse evento, que é conhecido como CONSEG, e este ano o CONSEG vai ser realizado em Belém, no Pará, foi lançado o Protocolo Brasília. E daí, primeiros signatários, SERPRO, Ministério das Relações Exteriores, Banco do Brasil, Aeronáutica, então vários órgãos de peso, Caixa Econômica, passaram a ser os primeiros signatários desse protocolo ODF, né? Daí para frente teve mais 2 edições, tiveram vários, digamos assim, momentos das pessoas aderirem ao protocolo, e hoje nós temos muita gente que aderiu ao protocolo, né? E isso foi muito importante para poder divulgar o LibreOffice na época, né? Hoje LibreOffice. Outro signatário de pesos, né? Teve lá naquele mesmo ano, daí foi a Petrobras, a Itaipu, são grandes signatários, né? A Petrobras, o Olivier pode depois comentar, né? Teve instalações de milhares de licenças, né? Da suíte, escritório, a Itaipu também. Então, isso foi muito importante. Em seguida, nós começamos a ver que tiveram mais cidades, né? Primeira cidade no Paraná que foi signatário desse protocolo ODF foi a cidade de Nova Aurora, né? Eu fiquei muito feliz porque foi a cidade onde eu passei minha infância, né? E no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, é uma cidade também que assinou o protocolo, e no Rio de Janeiro, Silva Jardim. Então são os 3 municípios que assinaram o protocolo Brasília, né? E fazendo um link com Silva Jardim, tem um menino lá, o Massal, né? Andou trocando umas ideias comigo sobre criar a lei no Rio de Janeiro, né? Aí também teve envolvimento da Eliane, né? E o
deputado que encaminhou o projeto de lei, o Robson Leite, né, encaminhou muito bem, por sinal. E Rio de Janeiro, para nós, da comunidade software livre, LibreOffice, ODF, é muito importante. Porque no exterior, quando você fala a lei do Paraná, quando fala Paraná, as pessoas não conhecem o que é o Paraná, né? Mas Sim. quando fala assim, Rio de Janeiro, né, qualquer lugar do mundo sabe. Então isso foi muito importante para a comunidade de software livre, o escritório LibreOffice, o ODF, porque foi o Rio de Janeiro. E daí, ano passado, na metade do ano, acho que foi metade do ano, o governador Sérgio Cabral sancionou a lei. Então isso foi, assim, muito importante mesmo, né? Anteriormente tinha sido sancionado também a lei, foi em 2010, final de 2010, no município de Novo Hamburgo. Então o Rio Grande do Sul, através da cidade de Novo Hamburgo, né, teve uma pessoa lá que é muito amiga da gente, a Márcia Schiller, né, era secretária de Tecnologia da Informação no município de Novo Hamburgo, conduziu a criação da lei do ODF, né, em Novo Hamburgo, final de 2010. Né? Então isso foi muito importante. A gauchada aí deu uma maior força para nós. E agora, a mesma coisa lá do projeto de lei do Rio de Janeiro, tinha sido feito também o projeto de lei do estado do Rio Grande do Sul. Só que o Rio Grande do Sul demorou um pouco mais, sair a lei, levou mais ou menos um ano, né? Por quê? Porque a lei do Rio Grande do Sul, ela foi uma lei que sofreu um upgrade, né? E achei que ficou muito bom, porque a lei paranaense, ela fica implícita de que é todos os órgãos públicos, independente dos poderes. Mas achei melhor a lei do Rio Grande do Sul, teve uma interferência muito grande do Gustavo, né? E o deputado que conduziu a lei foi o Mick Breyer, né? Que conduziu o projeto de lei, e com um apoio muito grande do Adão, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Então, a lei do ODF foi, alterada, atualizada no artigo 1, onde ele diz que os poderes executivo, legislativo e judiciário passarão a adotar a lei. Então isso foi muito bom, né? E nós temos alguns estados agora sendo iniciados os trabalhos, que é Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina, né? Então, em termos de legislação, é isso. Nós estamos aí, esse panorama. Semana que vem, na sexta-feira, eu vou estar em Brasília, na reunião da BNT, para discutir a nova versão do ODF. Então, panorama geral de normas, leis que envolvem o LibreOffice no Brasil é isso. Tá, Fruxo, resumidamente, assim, senão a gente vai ficar aqui uma semana para cada lei do Estado, né? O que essas leis, na verdade, elas falam? O que ela contempla? Ela diz o seguinte, né? Vamos ver aqui o do Paraná. Falando a súmula da lei, né? É a lei 15.742, 18 de dezembro de 2007. A súmula diz assim: dispõe que os órgãos e entidades de administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná, então isso envolve todos os poderes, né? Bem como os órgãos autônomos, empresas sob o controle estatal, adotarão preferencialmente formato aberto de documentos para criação, armazenamento e disponibilização digital de documentos, né? Daí, em seguida, o artigo 1, são 3 artigos só, tá? O artigo 1º é o que a gente acabou de ler. O 2, entende-se por formato aberto de arquivo aquele que, primeiro, possibilita a interoperabilidade entre diversos aplicativos e plataformas interna e externa. Segundo, inciso 2º, permite a aplicação sem qualquer restrição ou pagamento de royalties. Inciso 3º, podem ser implementados plena e independentemente por múltiplos fornecedores de programas de computador em múltiplas plataformas, sem quaisquer ônus relativos à propriedade intelectual para a necessidade tecnológica. Artigo 3º, os entes mencionados no artigo 1º desta lei deverão estar aptos ao recebimento, publicação, visualização e preservação de documentos digitais em formato aberto, de acordo com a norma ISO 26300. E esta lei entra em data da sua publicação, né? Então, a lei do Paraná, da cidade de Novo Hamburgo, Rio de Janeiro são bem parecidas, né? Com pequenas coisas diferentes. Mas já do Rio Grande do Sul, ela é bem diferente. Ela tem
um aspecto um pouco diferente, porque no artigo 1º ele diz que os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário adotarão preferencialmente padrão aberto. E no artigo 3º, em vez de se referir à norma ISO, ela faz referência à norma brasileira NBR ISO 26300, né? Então tem as letrinhas ABNT, NBR, né? Basicamente a lei é dessa forma. Queria falar primeiro, agradecer ao nosso amigo Marcelo Massal, lá de Silva Jardim, que se empenhou de cabeça, né, Furucho, e foi atrás do nosso grande amigo deputado Robson Leite, que é um grande apoiador nosso aqui no Rio de Janeiro. Eu também é outra pessoa que eu só tenho a agradecer. O deputado, sempre que é uma pessoa super acessível, e sempre que ele tem disponibilidade, ele vai aos eventos que eu vou e eu abro um espaço para ele falar sobre a lei do ODF. É uma coisa assim que eu fico muito encantada com ele, porque ele sempre arruma um tempo, né, nem que seja 15 minutos do tempo dele, e aparece no evento para poder falar sobre a lei do ODF. Bom, a lei do ODF ela foi aprovada, sancionada, né, em 24 de maio de 2011, foi assinada, sancionada pelo governador Sérgio Cabral, e o deputado Robson havia me pedido que a gente, aqui para o Rio de Janeiro, fizesse uma cerimônia de lançamento dessa lei. Então, no dia 21 de novembro de 2011, nós organizamos uma cerimônia de lançamento do ODF, que aconteceu na Universidade de Petrobras. A gente teve o apoio, né, e patrocínio da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e da própria Petrobras, e a gente fez o lançamento, que foi assim, uma coisa que me surpreendeu muito, é que depois dessa cerimônia, a informação, nossa, ela difundiu aí de uma forma assustadora. Então, essa é uma das coisas também que eu costumo fomentar, não só o LibreOffice, mas também o ODF. Falo também, obviamente, da lei no Paraná, e que aqui no Rio de Janeiro é exatamente igual. E a do Rio Grande do Sul é que eu não sei, Furucho, mas é a mesma? Ela ficou, digamos assim, ela foi melhorada, né? No artigo 1º e artigo 3º, né? É aquilo que eu comentei. O artigo 1º, ele deixou explícito que a lei se aplica aos 3 poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. E o artigo 3º cita a norma brasileira, NBR, em vez da ISO, né? Que é a mesma coisa, né? Tá? Mas o primeiro artigo só deixou mais explícito. E então, uma das coisas que me espanta um pouco, né? Obviamente que aqui no Rio de Janeiro foi um furor esse negócio da lei do ODF, que o pessoal começou a correr atrás, né? Principalmente órgãos públicos, né? Falar, olha, é lei. Aí eu sempre costumo dizer assim, gente, mas antes de ser lei, é bom que vocês saibam que isso é uma norma brasileira também. E as pessoas ficam, assim, absurdamente chocadas. Isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente. O que precisa mais para as pessoas saberem dessa norma, né? Será que eu preciso botar um outdoor, sair na rua gritando sobre essa norma? Porque quando você fala, cada vez que você fala para as pessoas, olha, a lei tal, a norma tal, a ISO, né? As pessoas ficam olhando pra minha cara, puxa, eu não sabia disso. Eu fico meio impressionada com isso, porque já tem tanto tempo que isso é aprovado, e acho que eu vou botar essa pombinha do ODF voando com papel, entendeu? Com uma faixa, entendeu? Pelo Brasil, pra mostrar o número da ISO, né, Furucho? Porque sim, não é possível uma coisa dessas. Então, aqui no Rio de Janeiro, assim, eu vejo que muitas pessoas estão levando a sério essa lei, tá? Apesar de que ela vem escrito uso preferencial, mas eu acho que as pessoas têm se conscientizado bastante da importância do formato aberto de documentos.
tá? Não acredito, não tenho visto isso como fato de só por ser uma lei, tá? Creio que as pessoas estão um pouquinho cansadas também da questão de cada vez que muda o software proprietário, muda lá o formato e aí gera um caos total dentro das empresas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre exatamente isso, falar desse apoio que nós temos aqui do deputado, que ele é o nosso braço aqui no Rio de Janeiro, né? E o Marcelo Massal, que foi insistente com ele e apresentou o projeto para ele, e ele tocou para frente. E eu acho que, só sem brincadeira, foi uma coisa que me assustou tanto, porque eu acho que em questão de 3 meses essa lei já estava aprovada. Aliás, eu gostei que quando eu apelei na semana passada para as pessoas atualizarem o LibreOffice, eu vi que teve um comentário do rapaz que falou que seguiu o meu conselho. Sim. Eu falei assim, eu acho que eu apelei demais. Então eu apelo para as pessoas aqui, por favor, consultarem, convido, né, para procurarem na internet, porque muitas vezes, tá, Ivan, é muito, digamos assim, complicado pra gente falar dentro de palestras ou até em entrevistas, falar sobre uma lei e falar sobre, como é que eu vou te dizer? Falar sobre normas. Parece assim, poxa, isso é papo para boi dormir, ela tá inventando isso. Então eu sempre convido para as pessoas, gente, olha só, se vocês querem de fato conhecer e saber da veracidade dessa informação, consulta na internet ISO ABNT 26300. Aqui no Rio de Janeiro, a lei é número 5.978/2011. Tá? Então eu convido as pessoas a elas lerem informações sobre a norma, sobre a lei, porque a gente não está inventando, né? Elas de fato estão aí. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar, eu até me permito destacar porque isso é uma informação pública, então eu não vejo nada demais nisso, mas no site da Receita Federal tem uma parte de formulários. Tá? Uma parte de formulários que é para o cidadão, e ali a Receita Federal diz que desde abril de 2011 ela adotou o formato ODF, né? E nessa parte dos formulários ela coloca algumas informações ali e ela coloca um banner do LibreOffice, né, dizendo para a pessoa que está ali lendo aquela página, olha, se você precisar do software para poder abrir, eles vão lá e colocam um banner do LibreOffice para a pessoa clicar, abrir e instalar, tá? Então, sim, eu vejo assim como uma belíssima iniciativa da Receita Federal, vejo muita coragem em colocar ali que ela está adotando o formato ODF e ela está sendo, digamos assim, incisiva, porque como ela diz, adotamos o formato ODF, está aqui o software para você abrir, né, o arquivo. Então, eu acho isso importante, eu acho que muitos deveriam ter essa coragem que a Receita Federal teve. Inclusive, eu escrevi no meu blog pessoal uma informação sobre isso. Muitas pessoas criticaram do fato de eu estar defendendo um órgão público, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Quando faz coisa errada, a gente tem que falar, expressar a nossa opinião, e quando quando faz alguma coisa correta, eu acho que também é necessário que expresse também a sua opinião. E eu vi cada coisa horrorosa. Me falaram até se você é funcionária da Receita. Não. Eu só estou falando para mim o que é verdadeiro, né? Então, se vocês entrarem no site da Receita, na parte de formulários, vocês vão ver essa informação que eu estou falando para vocês. Então, isso daí não é balela nem papo para boi dormir. E na nossa lista de usuários, nós, um funcionário da própria Receita, porque eu escrevi no meu blog e compartilhei com várias comunidades, e esse rapaz que é da Receita, ele falou, né? Porque alguém em algum momento perguntou assim, mas isso aí é só por enquanto, né? E aí o cara tava falando como é que foi o processo, que realmente não é uma coisa fácil, essa mudança de cultura é demorada, né? Você tem, acho que como o Olivier disse na semana passada, né? O problema é mais cultural do que técnico, né, Olivier? Uhum. É cultural, sim, claro, é verdade. A gente tem tido alguns casos assim que realmente nos tem deixado bastante preocupados, né? Porque muitas vezes
a própria construção do ser humano não gosta de ser incomodado em mudar o que ele sabe fazer bem ou mal, tanto faz, mas ele não gosta de mudar. Isso é uma reação natural da pessoa, né? Infelizmente temos que conviver com isso. Para isso, então, a gente tem que tratar muito bem os usuários, né? Pois é. Mas, assim, a questão aqui que eu queria colocar é, assim, que a Receita, ela coloca que ela disponibilizou, passa a disponibilizar a partir de abril de 2011 documentos no formato ODF, né? Agora, uma coisa que eu li, está escrito lá na nossa lista de usuários, é uma lista aberta, tá? Que foi na hora que eu tava falando que alguém disse assim, mas daqui a pouco volta para outro formato, e ele disse assim, esse risco não corremos. Então eu achei bacana, foi o que eu disse antes, as pessoas, as empresas estão cansadas, sabe? É aquilo que eu falei, se você passa para o formato ODF, hoje você não quer mais usar o LibreOffice, quer usar outra ferramenta, ok, quer usar o Google Docs, então usa, porque ele trabalha com formato ODF, sabe, quer usar, sei lá, um outro, como eu disse, né, eu até falei, eu escutei a entrevista, eu falar Office 2015, né, não, é o Office 15 para o ano que vem, né, que está se prometendo, de ter suporte 100% ao formato ODF. Hoje, só para você ter uma ideia, eu estou participando de uma migração numa empresa e o usuário estava na versão 2010, né? E eu falei para ele, pode abrir esse arquivo aqui, que estava no formato ODT, né, que é o texto, né? E aí o cara ficou olhando para mim, não vai abrir. E eu disse assim, vai abrir. Sabe assim, aquela certeza, eu olhei fixa pra ele, eu falei assim, vai abrir, e abriu perfeitamente, tá? O Office, ele tem ali o seu formato ODF, que é um formato dele que não segue as especificações da ISO, mas ele abriu. Então, eu vejo que essa tendência é tão melhor você ter um formato só e você ter a disponibilidade de várias aplicações para poder abrir seu arquivo. Isso para mim é fantástico, sabe? Então, eu sempre costumo dizer, eu faço uma analogia, inclusive eu falei isso numa entrevista que estava eu, Olivier e o nosso amigo deputado Robson Leite, do seguinte, gente, antigamente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos a dependência de uma única telefonia de celular, que era a telefônica. Hoje, nós temos Claro, TIM, Oi, Vivo, Nextel, ou seja, eu tenho várias possibilidades para fazer a mesma coisa, o que é? Falar, né? E aí, hoje eu tenho uma coisa melhor ainda, eu posso fazer a chamada portabilidade, ou seja, eu mantenho o meu número, eu vou para a operadora que eu quiser. Não ia ser tão legal eu ter o formato ODF, que é o formato aberto, escolher qualquer software que trabalhe com esse formato? É tão mais simples, né? Do que eu estar amarrado somente a um formato e só posso usar um software. Então, é nesse sentido que eu falo que as pessoas, mais uma vez eu vou fazer um apelo, pelo amor de Deus, leiam a norma ISO, BNT 26300, leiam sobre a lei, leiam sobre o que é o ODF, a sua importância, tem muito material rico na internet, o Joamar Silva, que é uma pessoa que sempre fala sobre o ODF, tem palestras, tem documentações que foram escritas por ele, empenhe-se, saiba o motivo pelo qual você deve usar o formato aberto, né? Além de ser um formato aberto, você pode utilizar um software sem custo e você vai ter certeza que na hora que você quiser fazer uma migração de software, você não vai ter dor de cabeça. Agora, quando você muda para o proprietário, aí a coisa fica mais complicada. Boa essa analogia, gostei. Claro, sabe, às vezes você tem que dar uns exemplos, Ivan, assim, às vezes a pessoa fica olhando pra sua cara, você não pode falar muito técnico para as pessoas, não, às vezes você tem que falar de um exemplo do dia a dia, entendeu? Você já imaginou se eu só pudesse comer uma marca de arroz, o Ancon Benz? Pelo amor de Deus, né, eu tenho vários tipos de arroz aí no mercado. Já imaginou se pneu só pudesse ser vendido de uma marca? Você já imaginou? Que inferno, entendeu? Então, eu acho que eu gosto de fazer, e sempre falo isso nas palestras, nos treinamentos, para que a pessoa pare um pouquinho para pensar
Então, eu gosto da analogia do telefone por causa disso. Eu me lembro muito bem daqueles tijolos que eu tinha da Telefônica. Bom, foi uma boa a fala da Eliane, né? E antes de eu continuar nessa mesma linha da Eliane, lembrar também que no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né, o presidente da Assembleia, o Adão, o deputado Adão, ele criou uma resolução interna, na mesma época que protocolou o projeto de lei do ODF, uma resolução interna de que todos os documentos, né, pudessem seguir a mesma regra do projeto de lei, tá? Então, como se fosse uma lei interna dentro da Assembleia Legislativa. Isso também é inédito no Brasil, sabe? De ter uma norma interna enquanto o projeto de lei estivesse seguindo o processo normal para a sua aprovação, né? Então, isso foi muito bom mesmo. Dentro daquilo que a Eliane falou sobre a Microsoft, né, eu tenho ficado muito feliz porque, além do Office 15 e também do Office nas nuvens da Microsoft, eles vão passar a usar o padrão ODF. E mais que isso, né, a Microsoft, nós tivemos muitas discussões, muitas brigas, assim, bem quentes na ABNT, né? Mas hoje a Microsoft é membro da OASIS, que é um órgão que desenvolve o ODF, né? Fica na Europa. A Microsoft passou a ser membro também da OASIS, e a última versão do ODF 1.2 teve voto também da Microsoft, né? Então eu acho que isso foi muito importante, e isso a gente vê que a própria Microsoft, né, ela acabou, digamos, fazendo uma proposta do ODF, e já faz 4 anos que também virou ISO, mas não está pronto, até hoje não está pronto, né? E já o ODF já foi para a versão 1.2, né? E em breve deve ter outro. E o padrão do ODF 1.2, nós temos uma participação muito importante brasileira, porque o Jomar Silva, ele é presidente da ODF Alliance Latinoamérica, né? Que é uma instituição mundial, tem sede em Washington, e aqui na América Latina o Jomar é o presidente, né? Então, a ODF Alliance promove o padrão aberto de documentos, através de eventos, discussões, e também o Jomar, como se tornou membro da OASIS, que é um órgão que define o ODF, ele propôs um padrão brasileiro de assinatura digital, né, que é o ICP Brasil, e através de um outro companheiro de profissão, o Emerson Sato, que era analista da Celepar, né, na empresa que eu trabalho, hoje ele está no CERP, ajudou o Jomar, né, a ele entender como é que funciona o ICP Brasil. E lá na reunião da OASIS, o Jomar Silva e mais o Bob Jolliffe da África do Sul, na reunião que teve lá na sede da OASIS, propôs a inclusão desse padrão de assinatura digital na versão 1.2. Então isso foi uma coisa muito boa em termos de participação de comunidade internacional por parte do Brasil, né? Então, essas atuações, elas têm sido assim, chave, né, na decisão mundial para a participação dos padrões abertos, né? Então, essas coisas são muito bom. A Eliane falou do site da Receita Federal. Eu gostaria, sim, para as pessoas que quiserem saber mais, ter o meu blog no Software Livre Brasil, PSL Brasil, e nele eu tenho colocado muitas coisas sobre padrão aberto, LibreOffice, enfim, né, tudo o que está acontecendo, né. Então o endereço é software.org/furucho, Furucho com SHO, né. Então ali já de cara vocês podem ver todas essas questões de ODF, padrões abertos, não abrangendo só o Brasil. Por exemplo, na América Latina, a primeira legislação foi na província de Misiones, na Argentina, né? Então isso foi muito importante, né? Os nossos irmãos foram pioneiros no continente americano, né? Então isso foi muito bom. Isso também motivou a gente a ir atrás. Então foi uma coisa muito boa. Comentário da Eliane sobre celular, eu tenho usado muito o comentário das rodas de carro, porque todo mundo tem carro também, né? Assim como tem celular. Se você não tiver um padrão, seria uma desgraça, né? Você compra o carro da Volkswagen e só pode comprar a roda da Volkswagen, né? É ruim. Mas daí se você tem um carro que tem um aro 14, independente do fabricante, é a 14. E a mesma coisa o pneu, se vai ser da Firestone, da Goodyear ou
de qualquer outra marca, mas ele tem a mesma medida, tem um padrão, né? Então isso facilita bastante. Seria uma desgraça você comprar um carro e ficar preso ou escravo de uma mesma montadora, né? Que só poderia ter roda daquele fabricante, daquela montadora, né? Então isso seria assim terrível, né? Gostei do exemplo da Eliane, mas Eliane, eu tenho usado muito esse exemplo das rodas de carro, né? Então, é verdade, né, Furucho? Esse negócio do formato, assim, para quem já ouviu alguma vez na vida falar no Carta Certa, quem trabalhou com Carta Certa sabe o drama que é, né? Gente, para quem não conhece, pelo amor de Deus, Carta Certa foi um editor de textos, tá? Porque, gente, na hora que eu falo isso, é uma coisa engraçadíssima. Todo mundo olha pra minha cara pensando o que ela tá falando, né? Eu sei, não é da época de... Eu já falo logo assim, eu sei que não é da época de vocês, mas existia um editor de texto assim, assado. Quem trabalhou na época com Carta Certa e depois que a empresa fechou as suas portas, o problema estava aí para todo mundo. E agora? E aí, como é que vai ser? Não tinha como, né? A empresa foi embora, aí as coisas começaram a evoluir, né? Aí começou a vir sistema operacional com interface gráfica, aí veio suíte de escritório com a parte gráfica, e aí as pessoas realmente, elas se viram em apuros. Então, para quem não sabe da história, também pode procurar na internet. Quem usou Carta Certa, né? Inclusive hoje tem muito judiciário que tem lá aquele micro capenga, que tem a Carta Certa funcionando para poder ler algumas documentações, porque senão é isso, é uma informação também que eu acho que todo mundo deveria tentar buscar, saber, porque é inaceitável você poder abrir um documento seu por causa de um fornecedor que está prendendo, trancando as suas informações, aprisionando os seus dados, mais precisamente. Então eu acho que assim, pra gente terminar, eu queria saber só na prática o que a legislação causou. No Paraná, né, porque você fazer uma lei demora e não é tão fácil. No nosso caso, levou 1 ano e meio, e as pessoas sempre perguntam assim, nossa, mas é só 3 artigos, levou 1 ano e meio. É que essas coisas elas não são tão simples assim, né? Elas passam com várias comissões dentro de um parlamento, né? Seja municipal, estadual, federal, então ela é muito demorada. Na parte prática, ela também não é assim tão fácil. Porque eu recebo várias reclamações, né? O site da secretaria tal anexaram um documento em DOC, né? Então daí a gente vai atrás para dizer que tem a legislação e eles têm que pôr no padrão aberto, que é uma lei, né? Então isso é muito importante. E também a própria, como o Olivier já falou, o problema também muito grande não é tanto a tecnologia ou a lei, mas são as mudanças que as pessoas, que devem ocorrer na cabeça das pessoas. No Paraná, para a gente facilitar esse processo e ser uma coisa assim, mais duradoura, nós começamos pelas escolas e também por aquele evento que nós criamos, chamado Circuito de Software Livre Paraná. Então andamos nas faculdades, universidades, para conscientizar os estudantes, que serão os futuros. Porque eu, por exemplo, estou com quase 60 anos, daqui uns dias eu vou estar do outro lado, né? Estou lá no Jardim da Paz. Então, os jovens que estão chegando, é muito importante a educação deles. E nas escolas, nós temos mais ou menos 1,5 milhão de jovens, né, crianças e adolescentes, usando o BR-Office, que em breve nós devemos migrar tudo para LibreOffice. Então, nas escolas só tem software livre, escolas públicas, né? Então, isso em termos práticos vai nos ajudar bastante na questão da legislação também, né? E continuamos fazendo palestra no Estado, conversando sobre os padrões. A nossa imprensa oficial do governo do Estado, né, em função da lei, a própria imprensa oficial do Estado pede para os órgãos, quando mandar algum artigo, alguma matéria para ser publicado no Diário Oficial, que mande no padrão ODF. Então isso está sendo muito bom, tá? Ontem mesmo ainda tive uma solicitação de uma pessoa da própria Celepar, dizendo assim, olha, a imprensa oficial quer que eu mande no formato, né, ODF, tanto de margem direita, esquerda, tamanho do papel. Eu falei, nossa, estou feliz que, né, você está enviando nesse formato. Então, a caminhada ela não é fácil,
leva um bom tempo até a sua efetivação, digamos em pleno, né? Mas está acontecendo, não está só no papel, né? Eu queria só colocar mais uma coisinha por último, Ivan, não bate em mim, não briga comigo, não, mas eu acho de suma importância, eu não sei se as pessoas já ouviram falar no EPING, que quer dizer Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico. Eu posso até, inclusive, disponibilizar para vocês o link, por favor, onde diz o seguinte, vou ler aqui, até a última versão da EPING, o formato ODF constava com o status de recomendado pelo documento, sendo facultativo aos órgãos o uso. Na versão 4.0, o ODF assume característica de adotado. Dessa forma, torna-se obrigatório para todos os órgãos da administração direta, autarquias e fundações. Ou seja, eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas é importante que as pessoas também procurem saber. Isso está no site Software Livre do Governo do Brasil. Pessoal, acho que a conversa fluiu muito bem de novo. Daria pra gente continuar fazendo mais uns 10 episódios, daria, né? Daria tranquilo? Daria. Mas eu acho que o principal já foi deixado de mensagem. Acho que o pessoal já deu para entender o que é o LibreOffice, como ele está sendo utilizado no Brasil, deu para entender a legislação, deu para conhecer a comunidade. Queria agradecer a vocês por essa participação, pelas informações dadas. Se vocês tiverem alguma consideração final aí, essa é a hora então de deixar para o pessoal. Bom, queria agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que é uma belíssima iniciativa de fomentar o LibreOffice e o ODF propriamente dito. Quem quiser conversar comigo, vou deixar aqui o meu e-mail, elianedomingos@libreoffice.org. Quem quiser também conversar comigo pelo Gtalk ou Skype, o meu username é Eliane Domingos. Agradeço também a todos, a Eliane, o Diego, o Ivan, por essa oportunidade de a gente trocar ideias e compartilhar experiências, e também gostaria de ficar disponível para quem está ouvindo e todos, que possa visitar o meu blog, que é softlibre.org/Furucho. Estou sempre no Twitter, que é vfurucho, e também no Facebook, que é vfurucho, e o meu e-mail é vfurucho@gmail. Então vocês podem me achar nas redes sociais, ou no meu e-mail, ou visitando meu blog, e ali no blog também a pessoa pode dar um clique em contato, vai poder conversar com a gente. Estou disponível. Eu gostaria também de agradecer ao pessoal que nos tem ouvido. Gostaria de agradecer ao Ivan, ao Diego, a Eliane e ao Furucho pela participação. E deixar também meu e-mail. Meu e-mail aqui é o olivier.allo@libreoffice.org. Allo se escreve HALLOT. E estamos à disposição. O LibreOffice é um campo de trabalho, de estudo, de divertimento, de tudo, e é uma comunidade muito ativa. Obrigado a todos aí. Gostaria de agradecer a Eliane, o Olivier, o Furucho aí, por terem participado do programa aí. Grandes figuras aí da cena do LibreOffice aqui no Brasil, né? E até o próximo episódio, né? Bom, eu só quero mais um pedido fazer pro pessoal que ajude o LibreOffice, e eu só quero dar como métrica para ter ideia do trabalho que o LibreOffice precisa. O último episódio, a parte A do Opencast, precisou de aproximadamente pouco mais de 10 horas de edição. Então, se para um Opencast precisa de 10 horas de edição, imagina o LibreOffice o quanto precisa de braço, né? Ah, com certeza. Então tá, pessoal, muito obrigado aí, e voltaremos a conversar com certeza em novos episódios, e até a próxima, então. Obrigada, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão aí, pessoal, até mais.